o seu filho fizer as seguintes perguntas, você estaria preparado a responder? Do tipo, pai, mãe, o que é Seguridade Social? O que é saúde pública? O que é assistência social? O que é previdência social? O que é salário de contribuição? O que é salário de benefício? O que é a reforma da Previdência? Como era antes da reforma? Como ficou a partir da reforma da Previdência? O que é aposentadoria? Como era a aposentadoria antes da reforma? Como passou a ser a aposentadoria a partir da reforma da Previdência? E se o seu filho perguntar, pai, mãe, o que é prolabore? O que é honorário? O que é CAD único? O que é contribuinte facultativo? O que é contribuinte obrigatório? Enfim, inúmeras riquezas de assuntos estão neste vídeo que faz parte do meu curso de Imposto de Renda. É a parte 3 da aula 3 do curso de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2024. Por isso, estarei liberando esta parte que vai do item 7.2, item A, tabela para cálculo do INSS de empregado, doméstico, avulso e tabela para cálculo do INSS de contribuinte individual e facultativo. E vou estar falando de tudo isso, trazendo para você informações sobre é importante privatizar? O que é estatizar? O que é desestatizar? O que é reforma administrativa? O que é não fazer uma reforma administrativa? O que é estouro da conta da Previdência Social? O que é estouro da conta pública? Olha, isso é um custo de imposto de renda? É, mas é o custo de imposto de renda mais rico do país que leva esse tipo de conhecimento, esse tipo de cultura. Assista, este curso vai te transformar. Seguindo, página 6. Dando sequência ao que eu fiz na aula anterior. Vou continuar aqui, ó, 7.2. Aplicação da tabela de contribuição INSS. Então, na aula anterior, eu mostrei como se aplica na prática a tabela progressiva do imposto de renda. Agora, eu vou explicar como se aplica na prática a tabela progressiva do INSS. Mas o assunto é bem maior. Por isso, veja, eu vou começar aqui pelo item A, tabela para desconto de INSS de empregado urbano rural, doméstico e avulso. E em seguida eu vou aqui para o item B, tabela para contribuição INSS de contribuinte individual e facultativo, certinho? Antes, porém, eu quero que você se concentre aqui comigo nesta parte central do quadro, onde eu vou passar muitas informações que vou buscar, inclusive lá na Constituição, para te dar base para acompanhar a esta aula. Essa aula é riquíssima, essa aula é muito útil para a sua vida como cidadão acima de tudo, certinho? Então, se, por exemplo, o seu filhinho perguntar, pai ou mãe, o que é Seguridade Social? O que é saúde pública? O que é assistência social? O que é previdência social? Qual seria a sua resposta? Então, preste atenção, não só entenda, como memorize algumas frases que eu vou citar aqui, para você nunca mais esquecer e poder instruir o pequeno. Tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, raciocínio. O que é o direito previdenciário? Então vamos imaginar. Aqui está uma caixinha. Nessa caixinha, entra dinheiro e sai dinheiro. Direito previdenciário, então, é dividido assim. Em legislação que legisla a arrecadação,
que é a legislação de custeio, e a legislação que legisla a respeito da saída de dinheiro, o pagamento que vai se fazer, que é a legislação de benefício. Certinho? A lei de custeio é a lei 8.212 de 91. E a lei de benefício é a lei 8.213 de 91. Então, daqui por diante, você já sabe. Falou-se em direito previdenciário, eu estou falando de duas leis. Legislação de custeio e legislação de benefício da Previdência Social. Certinho? E de onde nasceu tudo isso? Isso nasceu lá atrás, na Constituição. A Constituição Federal, lá no seu artigo 195, determinou que a Seguridade Social será financiada. Como será financiada? Certo aí? Para isso, eu vou te esclarecer uma coisa primeiro. Veja, o que é INSS? Instituto Nacional de Seguridade Social. Seguridade Social está relacionado a 3 fatores: saúde, assistência social e previdência social. E o que nos interessa aqui é a previdência social. Mas agora preste atenção. Está lá. O cidadão está lá dirigindo a sua Ferrari aqui em Brasília, lá da Asa Norte para a Asa Sul, e passando ali no buraco do Tatu, que se chama um túnel, ali na rodoviária, ele passou mal. Aí ele percebeu que tem uma placa de pronto-socorro e virou à direita, assim que saiu do túnel, e parou no Hospital de Base de Brasília, o principal hospital público aqui de Brasília. E lá encostou e entrou na fila para ser atendido. Pode o médico chegar nele e falar: meu amigo, você com um carrão desse tem condições financeiras, você deveria ir para um hospital particular e liberar essa fila aqui para as pessoas mais necessitadas. Pode o médico fazer essa alegação? Sim ou não? Você deve estar dizendo que não, e está certo. Agora vem aquela pergunta que todo mundo adora, né? Por quê? Justifique. É isso que o seu filhinho, o seu pequeno, vai te perguntar uma hora. Então preste atenção no que eu vou falar aqui, ó. Você vai responder assim: o médico não pode fazer essa intervenção, porque no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, saúde pública, guarde bem as frases, é dever do Estado, é direito do cidadão, independentemente de contribuição. Claro, o Estado não consegue atender a todos, por isso a Constituição é aberta para que quem quiser dinheiro, invista e crie hospitais particulares. Certo? Então, guardou aí? Saúde pública é dever do Estado, é direito do cidadão, independentemente de contribuição. Tá? Não vou entrar no mérito se o SUS é bom ou ruim, isso é outro assunto. Mas essa estrutura constitucional é muito legal, você está vendo aí, né? Agora, assistência social. Assistência social são essas mesmas 3 frases, com mais uma. Assim, é dever do Estado, é direito do cidadão, independentemente de contribuição. No entanto, quarto, somente vão receber assistência social quem dela depender. E quem depende da assistência social é a camada da população pobre. Por exemplo, Bolsa Família é uma assistência social. Entendido aí? E, por último, Previdência Social. As 2 primeiras frases são iguais. É dever do Estado. É direito do cidadão. No entanto, o cidadão está
obrigado a contribuir para se ter benefício. Percebeu aí? Então vamos lá? Previdência Social é dever do Estado, é direito do cidadão. No entanto, o cidadão está obrigado a contribuir obrigatoriamente ou facultativamente, é assunto que eu vou entrar aqui agora. Se a Constituição está dizendo isto, então agora vamos lá. Financiamento da Seguridade Social. Veja que, quando eu digo aqui que o direito previdenciário é custeio e benefício, todo mundo adora falar em benefício, que só quer saber de receber, não é isso? Só que essa aula mais vai ser voltada para o custeio da Previdência Social. Tá certo? Então veja bem, vamos lá. A Constituição Federal, lá no seu artigo 195, tratou do financiamento da Seguridade Social. Diz o seguinte, que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade por meio dos recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então, assim traçou o caput do artigo 195. E das seguintes contribuições sociais. Aí vem lá. Inciso 1º, contribuição do trabalho. Então, vamos lá. Assim nascem quem estão obrigados a contribuir. Então, contribuinte obrigatório. Tá ok? Então, do trabalho, quem é que trabalha? É o empregado, urbano, rural e doméstico. E também o contribuinte individual, como autônomo, empresário e MEI. Então, essas pessoas trabalham e são remunerados. Você vai ver que para se contribuir, obrigatoriamente, a pessoa tem que estar recebendo remuneração. E sobre essa remuneração, ela tem que contribuir. Uma parte da remuneração ela tem que entregar para a Previdência Social. Certo aí? Então, inciso 1º, né? Contribuição de quem? Do trabalho, do empregado urbano, rural e doméstico, e também do individual, que é o autônomo, empresário e microempreendedor individual. Aqui, quando se fala autônomo, no conceito da Previdência Social, autônomo é quem presta serviço por conta própria. Quer dizer, é qualquer prestação de serviço. Tá ok? Então, é um conceito bem mais amplo do que o conceito do direito do trabalho. Certinho? Muito bem. E o inciso 2º diz que quem contratar o trabalho, ou seja, o patrão, terá que contribuir também, porque precisa-se de dinheiro para custear a Previdência Social. Então, aqui está, né? O patrão é a empresa. Ou então o patrão do empregado doméstico. Tem que fazer a contribuição também. O patrão urbano, rural e doméstico. Aqui o raciocínio é o seguinte. Vamos imaginar que a empresa A contratou o José por R$1.000. Tá bom? Quanto esse José vai custar para a empresa A? Então vamos lá. Vai custar o salário de R$1.000, não é isso? Bom, antes de pagar esse salário de R$1.000 ao José, ele vai reter, digamos, R$100. E o valor não importa. De 1.000, descontou 100 e recolheu a Previdência Social, dizendo, olha, essa é a contribuição sobre a remuneração do trabalho do José, que é um empregado urbano. Percebeu aí? Essa é a obrigação que a empresa tem que fazer. Só que a empresa, né, como patroa, tem que fazer a contribuição patronal. Sobre esses R$1.000, a empresa taxativamente tem que recolher 20%. Certo? Ao passo que do José se desconta 7,5%, ou 9%, ou 12% ou 14% limitado ao teto. Já a empresa não tem teto, já que ela não vai se aposentar, ela vai só contribuir e vai contribuir com 20%. Então, sobre esse mesmo salário de R$1.000, ela calcula 20% e recolhe para custear a Previdência Social. Então, vamos supor que do José foi descontado 7,5%. Pronto. A Previdência está recebendo sobre esse salário de R$1.000, 7,5% de contribuição do José, que o patrão descontou e recolheu, e mais R$200 de contribuição patronal, certo aí? Que a empresa teve que pagar.
Na ótica da empresa, quanto custa então esse José para a empresa? Sendo apenas até aqui, está custando R$ 1.200, ou seja, 120%. Então, eu contrato um empregado, ele me custa 120%. Daí é que você começa a perceber notícias como, recentemente, né, se falou em desoneração da folha, lembra-se? Nós já temos a lei, né, de desoneração da folha desde 2011, onde algumas empresas não contribuem essa contribuição patronal sobre o salário, mas sobre a sua receita de 1% a 4,5%, dependendo da atividade. Mas não são todas as empresas, tá certo? Uma boa camada das empresas brasileiras tem a contribuição patronal incidindo sobre a sua receita bruta, sobre o seu faturamento, tá certo? Bom, de qualquer forma ela está contribuindo, então tem contribuição. Então isso é o quê? Ela passa a não pagar sobre a folha, né, sobre o salário do empregado, e passa a pagar sobre a receita. Isso se chama o quê? Desonero a folha de pagamento, ou seja, muda o foco. Em vez de incidir sobre a folha, sobre o salário do empregado, incide sobre a sua receita. Se ela tem receita grande, contribui mais. Se tem receita pequena, contribui-se menos. Essa é a ideia. Para a empresa, em termos orçamentários, é mais interessante, né? E isto gera emprego, porque a empresa contrata pessoas sem se preocupar. Agora, na medida em que ela tem que pagar 20% sobre o seu salário, ela fica preocupada. Ela, puxa vida, se eu contrato mais um empregado, é mais 20% do salário dele. Se eu contrato mais um empregado, é mais 20% sobre o salário dele. Eu preciso de desoneração, né? Então, essa é a lei que o Congresso Nacional prorrogou novamente a desoneração, certo? Que o governo não quis, né? E o Lula vetou. Mas o Congresso Nacional derrubou o veto e foi prorrogado para aquela camada. O ideal seria que todas as empresas tivessem a desoneração. Aí ela não teria que se preocupar na hora de contratar um empregado, né? O salário do empregado é 1.000, então é 1.000, não é 1.200. Deu para entender o raciocínio? Estou falando isso porque muita gente, né, não entende o que é desoneração da folha, certo? Entendido até aqui, então? Vamos lá, continuando então. Eu estou falando do financiamento da Seguridade Social, não é isso? Então, o financiamento da Seguridade Social, tá? Ela diz o quê? Que, inciso primeiro, contribuição do trabalho, ou seja, o trabalhador, o empregado urbano, rural e doméstico, e o individual, autônomo, empresário e MEI, e entende como autônomo qualquer pessoa que presta serviço, tá? E o patrão dele, urbano, rural e doméstico, também está obrigado a contribuir, tá? A grande massa contribui sobre o salário, sobre o honorário, sobre o prolabore, tá? Mas tem empresas que estão desoneradas e faz essa contribuição patronal sobre a sua receita, certo? Que está previsto também nesse dispositivo constitucional. Tá bom. E aí tem o inciso terceiro, que trata receita de concursos de prognóstico. O que quer dizer isso? Quando a Receita Federal, por exemplo, apreende uma mercadoria e a Justiça permite levar a leilão, o fruto do leilão, o que ela receber, vai vir aqui para financiar a Seguridade Social, para você já ter uma ideia. Certo aí? Mas o mais importante é o inciso primeiro e o segundo. Então você está vendo o seguinte, aqui no Brasil, toda pessoa física que tem atividade remunerada, ela é contribuinte o quê? Obrigatório da Previdência Social. Certo? Muito bem. Então, toda pessoa que recebe, é remunerada no Brasil, ela é contribuinte obrigatória. Seja ele empregado, urbano, rural e doméstico, autônomo, empresário, microempreendedor individual. E aquela pessoa que não está nessa camada de obrigado a contribuir, porque você está vendo que o empregado, por exemplo, ele contribui para quê? Né? Ele contribui porque a Constituição obriga. Claro, a ideia é que ele lá na frente ele seja beneficiado com a aposentadoria, pensão, o outro. Mas ele pode até não se beneficiar, ele pode vir até a falecer. Mas ele está obrigado a contribuir enquanto ele estiver tendo remuneração. Então, essa ideia tem que estar plantada na sua cabeça. A pessoa é contribuinte obrigatório da Previdência Social quando ela tem remuneração. Certo aí? Seja como assalariado, seja como autônomo, seja como empresário, tá bom?
Agora, aquelas pessoas que não estão nessa camada de pessoas que estão sendo remuneradas, tem que se preocupar. Porque desde 91 criou-se uma figura chamada interstício. O que quer dizer isto? Que, veja, você está vendo que a pessoa tem que contribuir por um determinado tempo para poder se aposentar, não é isso? Muito bem. E aí, então, o interstício quer dizer o seguinte, principalmente o empregado não tem saída, dele é descontado e já é recolhido pelo patrão, não é isso? Agora, o autônomo, né, o MEI, essas pessoas têm que tomar cuidado, porque veja, se você não recolher dentro do seu próprio ano calendário aí, tá? Pode até recolher depois, porque você está obrigado a recolher, porque você é contribuinte obrigatório, mas você pode perder o tempo de contribuição. Tá? Então, o que, que acontece? Quando uma pessoa fica desempregada, 3 anos desempregado, ela não está contribuindo. E esses 3 anos, ela vai perder para o tempo de aposentadoria. Ou então o Roberto resolveu estudar para concurso público. Vai ficar 5 anos se preparando para ser auditor da Receita Federal. Ele está perdendo esse tempo aí de contribuição para se aposentar. Né? Aí pode o Roberto juntar tudo isso e depois recolher? Ele pode até recolher, mas o tempo não será contado, porque existe a figura do interstício. Deu para entender o raciocínio? Por isso é que aquelas pessoas que não estão recebendo remuneração pode facultativamente contribuir. Ela não está obrigada a contribuir. Ela pode contribuir porque é de seu interesse. São essas pessoas, ó. O estudante, né? O desempregado, a pessoa do lar. Essas pessoas, então, podem contribuir facultativamente. Deu para entender o raciocínio até aqui? Tá bom. Agora vamos lá. Para que se possa recolher INSS, eu preciso saber qual é a base de cálculo. Base de cálculo é a remuneração, como você está vendo. Certo aí? Então, veja, aquela remuneração que acontece ao longo do tempo para a aposentadoria é que é exatamente a base de cálculo da contribuição, que vai incidir essas alíquotas. Então, essa base de cálculo denomina-se salário de contribuição. Então, daqui por diante, você já sabe. Base de cálculo do INSS tem um nome, salário de contribuição. É sobre o salário de contribuição que eu vou aplicar uma alíquota de 7,5%, ou 9%, ou 12%, ou 14%, que está aqui nessa tabela progressiva. Certinho? Tá, antes de terminar aqui o cálculo, bom, aí eu vou encontrar um total, assim como no imposto de renda, eu vou subtrair a parcela a deduzir aqui da tabela, e aí vou encontrar a contribuição INSS. Tá certo? Se é empregado, o departamento pessoal da empresa faz esse cálculo aqui, desconta do empregado e recolhe. Tá? Por isso, essa é a tabela para desconto do INSS do empregado urbano rural, do empregado doméstico e do trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquela pessoa que trabalha lá na zona portuária, conforme determina a CLT. Certo? Bom, então, entenda bem, tá? Quem é contribuinte obrigatório? Aquele que recebe remuneração. Mas ela contribui para quê? Para lá na frente receber o benefício. Então tem um prazo aí para a pessoa se aposentar, não tem? Durante esse prazo a pessoa está trabalhando e está tendo benefício. Está tendo remuneração. E essa remuneração ao longo do tempo de contribuição é que se chama salário de contribuição, base de cálculo para a pessoa contribuir. Então, é o caso do empregado, o que ele recebe de horas, né, salário base, né, ele foi contratado para receber num mês R$ 5.000. Ele trabalhou aquele mês vai ser contado como tempo de contribuição, tempo para sua aposentadoria, vai. E ele está sendo remunerado? Sim, é o salário. Então, essa remuneração contada para o tempo é o salário de contribuição. Ele tem que contribuir uma parte dele você tem que repassar para custear a Previdência Social. Certo aí? Com esse raciocínio, ó, toda remuneração pelo tempo, né, toda remuneração que a pessoa recebe ao longo do tempo de contribuição, ela tem que contribuir. Certo? Então, é o salário base, são as comissões
Então você está trabalhando e recebendo um percentual da venda ali. Aquilo lá é remuneração, vai entrar como salário de contribuição. Certo aí? A pessoa trabalha hora extra. O que é hora extra? É horário extraordinário, é além do horário normal, não é isso? Mas é contado como o seu tempo de aposentadoria, concorda? É remuneração pelo tempo, então entra como salário de contribuição, base de cálculo do INSS. Entendido? Da mesma forma, o adicional noturno, periculosidade, insalubridade, descanso semanal remunerado, tudo isso é remuneração desse trabalhador. Tá? O autônomo prestou serviço e recebeu honorário. O honorário é o que? Uma remuneração pelo tempo, portanto, é o que? Salário de contribuição. O empresário que assina e responde pelos atos da empresa, ele recebe prolabore como remuneração, né? Que é o salário do patrão. Então, nesse caso, né, o empresário que recebe prolabore, né, pelos dias que ele está trabalhando ali, que vai ser contado como tempo de aposentadoria, ele está sendo remunerado. Essa remuneração incide contribuição previdenciária. Certo aí? Aplicando a tabela. Deu para entender o raciocínio? Guardou até aí, essa parte aí? Pronto. Então, vamos para essa etapa de cima agora. Veja, até dia 12/11/2019, nós temos um raciocínio aqui para que uma pessoa se aposente. E a partir do dia 13/11/2019, um outro raciocínio. O que quer dizer isso? Nós tivemos uma reforma da Previdência, que foi a Emenda Constitucional 103, que foi promulgada aqui no dia 13 de novembro de 2019. Certinho aí? Muito bem. Agora preste bem atenção. Vou abrir um parênteses aqui, porque as pessoas ficam muito na ideologia, né, política e dizem: eu sou contra isso, eu sou contra a privatização, eu sou contra a reforma da Previdência, eu sou contra a reforma administrativa. Deixa de ser ignorante. Preste atenção. Veja, quando que é necessário estatizar e quando que é necessário desestatizar? O que é estatizar? Estatal é uma empresa pública. É o governo criando uma empresa. O que é empresa? Empresa é uma entidade com fins lucrativos. Para que o governo tem que ter fins lucrativos? Isso não é papel do governo. Mas agora raciocine. Lá atrás, quando Juscelino trouxe a capital aqui para Brasília, isso aqui era um cerrado. Aí começou essa obra toda aí. Algum supermercado teria interesse em se instalar aqui em Brasília? Nesse cerradão? Seco? Distante de tudo? Não. Mas aqui precisava de um supermercado que já tinha aí milhares de trabalhadores e pessoas já começando a morar aqui. E aí então, já que a empresa não quer assumir o papel aqui, então o governo assumiu e criou aqui um supermercado chamado SAB. Quem é de Brasília sabe muito bem, né? Sociedade de Abastecimento de Brasília. Então foi feita uma estatização, não foi? Por uma necessidade. Agora, a partir do momento que o Distrito Federal foi inaugurada, a Brasília foi inaugurada, e todo mundo quis vir para Brasília, que isso aqui agora é um paraíso. E supermercados vieram, e tantas outras empresas. Agora, ainda precisa da SAB? Claro que não. Agora, a SAB vinha sendo usado como cabide de emprego político, que não deixa, né, desestatizar, ou seja, privatizar a SAB. Porque se gastou dinheiro público para criar a SAB, agora que venda a SAB e usa esse dinheiro para outro fim. Isso é o que? Desestatizar é o que? Privatizar. Então, há momento que é necessário estatizar, há momento que é necessário desestatizar. Certo aí? Esse mesmo raciocínio se aplica, né, às reformas. Raciocínio. A reforma, né, porque
os ignorantes dizem, poxa, Roberto, você é um professor de concurso público também, há mais de 3 décadas. Né? De fato, eu sou. Quem é auditor da Receita Federal? Quem é auditor do Tribunal de Contas da União? Quem é auditor do Banco Central? Analista? Sabe que mais de 80% dos que estão lá passaram pela minha sala de aula. Passaram pela relação que eu fiz para que essas pessoas chegassem ao nível de passar num concurso desse nível. Então eu sou, sim, professor dessa área. Agora, ainda assim, você é a favor da reforma administrativa? Sim, porque eu sou um cidadão consciente e quero que você também seja um cidadão consciente. Agora, idiotice é alguém dizer, poxa, que absurdo, você é um professor de concurso público e é a favor da reforma administrativa? Então você é contra nós? Quer dizer, você que é pequeno demais, tá pensando desse tamanhozinho? Você tem que pensar desse tamanho, você tem que pensar pelo país, tem que pensar pelo futuro do país, que é o futuro dos seus filhos, dos seus netos e de todos. Então veja que, né, a máquina pública não produz. Máquina pública, ela presta o serviço essencial, aquela que só ela consegue prestar, que é a saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. O resto, a iniciativa privada consegue. Quando a iniciativa privada não conseguir, é necessário o governo estatizar criar uma empresa estatal ali, até que desmame para depois desestatizar. Né? Então, o país precisa, né, fizemos uma reforma tributária, um absurdo, porque nós não fizemos a reforma administrativa, já fizemos uma reforma tributária. Reforma administrativa seria exatamente para saber quantas pessoas eu preciso para trabalhar na máquina, e preciso saber qual é o tamanho da máquina. Não decidimos o tamanho da máquina, não fizemos uma reforma fiscal e já estou fazendo uma reforma tributária. Tudo isso com outros propósitos, não tem a menor dúvida, porque isso, né, não tem a menor lógica. Então, veja que reforma administrativa é algo que vai ser necessário, só que não vai acontecer tão cedo, porque o que está se fazendo agora é contratar sem nenhum critério, se precisa ou não precisa, vão criar mais 300 ministérios e encher. A Argentina quebrou por isso, mais de 50% das pessoas ativas lá, né, estavam no serviço público, mamando um lugar onde não se produz. Né? Então, veja, voltando aqui, reforma da Previdência. Tentou-se fazer reforma da Previdência lá em 94, não deixaram. Tentou-se fazer em 98, não deixaram. Com um voto do Michel Temer, o Brasil deixou de ter a reforma da Previdência. Isso é uma história, né? Depois, tentamos fazer em 2003, já no governo Lula, não conseguimos. Né? Em 2013, fizemos uma mini reforminha lá com a Dilma, que foi um avanço importante. Né? E em 2017 tentou-se fazer e não conseguiu. Mas agora em 2019 se fez. Tá? E essa reforma, olha só o raciocínio. Às vezes a pessoa diz, numa reforma da Previdência não me melhorou nada. E eu vou te antecipar. Reforma da Previdência aqui no Brasil e em qualquer lugar do planeta, na atual conjuntura, é para piorar a sua vida como cidadão, né, como beneficiário da Previdência, mas para salvar o orçamento público. Que o raciocínio aqui é o seguinte, o que é estouro da Previdência? Estouro da Previdência. Quando se gasta mais, que é o benefício, digamos que gastou 100 mil, um valor irrisório, e arrecadou só 80. Custei, foi só 80. E essa diferença? A nossa Constituição diz que essa diferença cabe ao governo federal retirar de outros setores e cobrir. Aí o governo é obrigado a retirar do setor de educação, saúde, segurança, infraestrutura, enfim. Estamos retirando das pessoas que estão lá na atividade, precisando disto, para pagar a quem já não está mais em atividade. Claro, não está mais em atividade porque trabalhou no passado, mas essa matemática não fecha. E com isso, quanto mais arrombo na Previdência, mais vai sacrificando o futuro
das nossas crianças de um país melhor. E desde 94 que nós precisávamos muito. E veja que só foi fazer agora em 2019. Quanto tempo? Em países como o Japão, há pouco tempo atrás, eles faziam uma reforma a cada 5 anos. Atualmente eles estão fazendo a cada 10 anos. E nós fizemos essa reforma da Previdência para economizar 890 bilhões nos próximos 10 anos. Só que já assumiu um novo governo dizendo que a reforma da Previdência eu vou revogar. Que absurdo. Tomara que não faça mais esse absurdo. Nós temos que fazer mais uma nova reforma em alguns anos. Talvez que nem seja, não demore tanto. O ideal é que, no prazo de até 5 anos, faça uma nova reforma da Previdência para o quê? Aumentar o custeio e reduzir o benefício, ou então, reduzir o benefício pelo menos, que o custeio já está tão alto. Então, isto é o quê? Reforma da Previdência. Deu para entender o raciocínio? Então, você está entendendo que nós tivemos uma reforma da Previdência, a última, a Emenda Constitucional 103, promulgada no dia 13 de novembro de 2019. Agora vamos lá, entendendo lá em cima. Antes, pela regra antiga, como é que funcionava? Aqui está o tempo de contribuição, e a pessoa está tendo remuneração e está contribuindo, isso? A mulher contribuía por 30 anos e tinha que ter 60 anos para se aposentar. O homem contribuía por 35 anos e tinha que ter 65 anos para se aposentar. Só que a regra antiga dizia o seguinte, uma outra, ou seja, idade mínima. A mulher completou 60 anos, já podia pedir aposentadoria. O homem completou 65 anos, já podia pedir aposentadoria. Ou então, o homem já tinha contribuído 35 anos, já podia pedir aposentadoria desde que esteja dentro dos 5 anos que completa. Ou seja, o homem a partir de 60 anos já podia pedir. A mulher a partir de 55 anos, se já tivesse trabalhado 30 anos, já podia. Então existia, pela regra antiga, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Essas duas modalidades. Guarde bem, porque essas duas modalidades vão influenciar nos cálculos aqui. Certo? Bom, então essa é a regra antiga. E o que passou a ser a regra nova a partir do dia 13 de novembro de 2019? O tempo de contribuição, a mulher tem que contribuir o quê? 15 anos. E tem idade mínima de 62. O homem tem que contribuir 20 anos. E tem idade mínima de 65 anos. Aqui eu quero que você preste atenção. Veja, a nova regra, tá? Não permite você aposentar antes. Tem que chegar aos 62 a mulher e chegar aos 65 o homem. E agora não tem esse negócio de aposentadoria por idade só. Ou aposentadoria por tempo de contribuição só. Agora é aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Como assim? A mulher tem que ter contribuído por 15 anos. E ter 62 anos. Ou seja, tem 62 anos e não contribuiu 15 anos? Então ainda não pode. Contribuiu 15 anos, mas não tem 62? Não pode. Da mesma forma, o homem. O homem tem que contribuir 20 anos e ter 65 anos de idade. E conjunção. Certo? Então, olha só. O homem completou 65 anos, mas não contribuiu 20 anos. Então não pode aposentar ainda. O homem contribuiu 20 anos, mas ainda não tem 65 anos. Não pode aposentar ainda. Deu para entender o raciocínio aí? Que agora, então, a regra é o quê? É tempo de contribuição e idade mínima. Essa é a mínima. Por quê? Porque, além de nós termos sempre uma lei política, que o político quer criar o máximo de benefício e reduzir o custeio para fazer agrado a você, cidadão, e vai criando leis péssimas, e mais ainda, você, cidadão, vai vivendo mais, então você se aposentava, a mulher se aposentava lá com seus 55 anos de idade, ia viver 100. Porque cada dia mais a gente está vivendo mais, não é isso? E o homem da mesma forma.
aposentava ali com seus 60 anos de idade, nem cabelo branco tinha, e já, né, ia viver mais 40, 50 anos. Então veja que isto foi fazendo com que a nossa Previdência passe a ter essa dificuldade. Bom, aí você diz, mas até que eu estou gostando dessa nova regra, Roberto, quer dizer então que se eu trabalhar 15 anos e tiver 62, eu me aposento? Se eu trabalhar, né, 20 anos, tiver 65 anos, homem, vou me aposentar? Sim, mas aí você tem que entender que existe uma figura chamada, né, não tem o salário de contribuição, que é a base de cálculo para você contribuir, mas existe também o salário de benefício. Tudo que é base de cálculo, a Previdência chama de salário, né? Porque é remuneração, né? Então, olha, salário de benefício. O que quer dizer isto? É o valor da aposentadoria, o valor base para a aposentadoria. Lá no passado, pela regra antiga, funcionava da seguinte forma. Pegava-se todas as contribuições da pessoa desde o início para cá, mas se a pessoa já contribuía antes de julho de 94, então essa parte não contava. Contava de julho de 94 para cá. Mas se você começou a contribuir de 96 para cá, então é de 96 para cá. Tá? Então pegava-se todas as contribuições da pessoa de julho de 94 para cá, desprezavam-se 20% das menores contribuições e fazia uma média aritmética simples para chegar ao salário de contribuição. Hoje, a regra é pegar tudo que você contribuiu, certo? Somar e encontrar um montante. Digamos que deu 500 mil. E verifique quanto tempo você contribuiu. Vamos supor que você contribuiu por 500 meses. 500 mil dividido por 500 meses, você tem uma média aritmética simples que aponta que seu salário de benefício é de R$1.000. Certinho? Aí, de repente, você já está sorrindo, né? Poxa, gostei dessa ideia. É 1.000 que eu vou receber trabalhando só 15 anos? E 62 anos de idade? Calma. Essa regra aqui, o objetivo não é salvar aqui o caixa? Enxugar, sair daqui? Então, veja. Essa regra aqui é para te pagar 60% do salário de contribuição. Ou seja, R$600. Opa! Quer dizer, então, que você, dona Maria, contribuiu 15 anos e já tem 62 anos e pode pedir aposentadoria? Pode. Qual é o seu salário de contribuição? Vamos supor, seja 1.000. E quanto de 1.000 você vai receber? 60%, R$600. Mas é pouco. Então, retarde o pedido da aposentadoria. Essa é a ideia. O legislador quer que você trabalhe mais. Porque na medida que você está trabalhando, você está sendo remunerado e você está contribuindo e ajudando a reduzir o déficit aqui da Previdência Social. Certo aí? E aí, então, ele está dizendo o seguinte, se você trabalhar mais para pedir aposentadoria, a cada ano vai ter mais 2%. Aí você diz, mas se eu quiser 100%? Então, veja, 2% vezes 20 anos, né, vai dar exatamente 40%. Opa! 60% mais 40%, aí sim você vai receber 100% do seu salário de benefício. Entendido aí o raciocínio? Muito bem. Então, veja, aí você, puxa vida, mas trabalhar 40 anos? 4 décadas. Aí você,
Mas e agora? É questão matemática. No caso da mulher, 62 anos. Tire 40, 22. Isso quer dizer que a mulher, a partir de 22 anos, ela tinha, né, tem que estar contribuindo todos os meses. Percebeu aí? E no caso do homem, 65 anos menos 40, aquele ano que ele completa 25 anos, ele tem que estar já contribuindo. E continuar contribuindo até o cabelo começar a ficar branco. Certo aí? E viver bem, daí por diante. Recebendo 100% do seu salário de benefício. Deu para entender o raciocínio? Então, repetindo, ó. Essa regra de contribuir 15 anos e ter idade mínima de 62 anos é para você receber 60% do seu salário de benefício. Quer aumentar esse valor? Quanto mais tempo você trabalhar, né, você vai receber por ano 2% a mais. Se você trabalhou mais 10 anos, né, vai aumentar 20%, você vai aposentar com 80% do salário de benefício. Mas quer receber 100% do salário de benefício, tem que trabalhar o quê? 2% vezes 20 anos, que vai dar 40%. Então, 60 mais 40, 100% do salário de benefício. No caso do homem, né, ele vai trabalhar, né, então, veja, a mulher vai trabalhar o quê? 15 mais 20, 35 anos. O homem vai trabalhar o quê? 20 mais 20, 40 anos. Tá bom? Acho que eu falei 40 para os dois, né? Então, refazendo. Vamos lá, recapitulando. Né? A mulher, 62 menos 35 anos. Aí sim, 22. Não, 22? Como é que dá? Calculadora, né? 62 menos 35. 27, aliás, né? Nem 22, é 27. Olha, a mulher já pode começar a trabalhar mais tarde, né? Quando já é coroa. Porque né, meus amigos dizem que é a partir de 25 anos que a mulher é coroa. E o homem não fica coroa, sabia? O homem fica grisalho a partir dos 60. Ela tá morrendo de raiva aí. Mas olha, você tá acordada. Continue aqui o raciocínio. Olha só. Então, vamos lá então. Mulher, 62 menos 35 anos, com 27 anos, né? Ela já tem que estar contribuindo. Homem, 65 menos 40, aí sim, com 25 anos, ele tem que estar contribuindo. Tá bom aí? Então, esses coroas, né? Depois dos. Contribuir com 25 anos, tinha que estar contribuindo com 16. Mas, enfim, vamos lá. Isto posto, fecho aqui o parênteses e já posso entrar no assunto da aula. Até agora foi um blá 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 para te preparar para poder entrar no assunto da aula. Agora vamos lá. Aplicação da tabela de contribuição INSS. Tabela para descontar INSS de quem? Então, essa parte aqui, o patrão desconta e recolhe. Certo aí? E vai usar essa tabela aqui. Patrão de quem? De empregado urbano, rural, empregado doméstico e o trabalhador avulso, aquele que trabalha na zona portuária. Bom, salário de contribuição. Então, agora você já sabe, salário de contribuição é a base de cálculo. E a base de cálculo é a qualquer remuneração contada ao longo do tempo que a pessoa vai se aposentar. Então, né, aquele jovem conseguiu seu primeiro emprego, está lá, trabalhou aquele primeiro mês, teve seu salário. Não é isso? Isso é remuneração, não é isso? Se ele está recebendo remuneração, ele é contribuinte obrigatório. Sobre essa remuneração aí, ele vai contribuir 7,5, 9, 12 ou 14 que está aqui. Certo aí? E vamos entender então aqui a tabela. Até 1.320, 7,5% ele contribui. Acima deste valor, até 2.571,29, 9%. Acima deste valor, até 3.856,94, 12%. Acima deste valor, até 7.507,49, 14%. E esse é o teto máximo. Ou seja, se a pessoa recebe mais do que esse valor, esse excesso aí, acima deste, ele não contribui. Mas não precisa ficar feliz, porque ele não contribui, mesmo porque ele só vai aposentar por esse teto no máximo. E dificilmente alguém chega a esse teto, porque ao longo do tempo de contribuição,
né? Seu início de carreira, o salário era baixinho, depois é que ele atingiu, certo aí? Então, na média, vai dar, né? Não é média para chegar ao salário de benefício? Então, dificilmente alguém se aposenta pelo teto máximo. Quem é que contribuiu sobre o teto máximo desde os seus 27 anos? A mulher coroou e o homem coroou com 25 anos. Certo aí? Com 25 anos você estava contribuindo sobre o teto máximo? Não estava. Com 27 anos você estava contribuindo sobre o teto máximo? Pode ser que não. Foi atingir isso depois de muitos anos. Tá certo? Por isso é que se é pego pela média, o salário de benefício, tá? Dificilmente alguém aposenta pelo teto máximo. Tá? Tá bom. Agora vamos entender a aplicação dessa regra. Isso aqui é tabela progressiva, né? Jamais a pessoa pode dizer, não, eu pago 14% de INSS. Paga nada. Acompanhe o raciocínio aqui, ó. Cálculo 1. Vamos supor que a pessoa ganhe 10 mil reais. Desses 10 mil, como ele está recebendo acima do teto, então ele vai pagar sobre 7.507,49. Só que o cálculo é assim, ó. Desses 7.507,49, 1.320 vai incidir 7,5, que dá 99. 2.571,29 menos 1.320. Essa diferença vai incidir 9%, que dá 112,62. 3.856,94 menos 2.571, essa diferença vai incidir 12%, que dá 154,28. 7.507 menos 3.856,94, essa diferença vai incidir 14%, que dá 511,07. Fazendo a soma algébrica, a contribuição INSS dessa pessoa vai dar 876,97. Agora, para que ter esse trabalho todo? Calcule direto. Pegue esse valor, 7.507, aplique 14%, subtrai a parcela, então 14% dá o quê? 1.051,05. Subtrai a parcela deduzida de 174,08 e você vai encontrar o mesmo valor, 876,97. Então a tabela progressiva com essa parcela deduzida existe justamente para você fazer só um cálculo e não precisar de fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 cálculos aqui. Entendido? Agora, entendendo a lógica, raciocínio. Se a pessoa ganha 7.507,49, a primeira parcela, né, uma parte desse valor, vai incidir 7,5, concorda? Agora, acima deste valor, até 2.571, vai incidir 9%. Só que, se eu calculo direto, vamos supor que a pessoa ganhe 2.500. Eu pego 2.500 e aplico 9%, não é isso? Vamos supor esse valor, 2.571,29. Aplico 9%, encontrei um total, não encontrei? Só que, se eu aplico 9% sobre o total, uma parte dela, 1.320, está incidindo 1,5 a mais. Então, se eu pego 9% menos 7,5%, vai dar 1,5%. Aquele 1.320 está sendo tributado em 1,5% a mais. Então, 1,5% de 1.320 dá 19,80. Conclusão. Para fazer este cálculo 2, eu pego 2.571,29, aplico 9% e encontrei um total. Subtrai 19,80 para não tributar 1,5 a mais sobre 1.320. Entendeu o raciocínio? Vamos para a segunda faixa, para a terceira faixa. Quando eu pego 3.856,94 e aplico 12%, encontrei um total. Subtraio 96,94 para encontrar o valor do INSS. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Né? Como eu cheguei ao valor de 96,94? O raciocínio é simples. Esse valor, 2.571,29, está sendo tributado a 12 menos 9, 3%. Então, 3% sobre 2.571,29, eu vou encontrar um valor. Somado com 19,80 dá 96,94. Então, quando eu aplico 12% sobre 3.856,94, encontrei um total. Subtraio 96,94, que é exatamente aquela diferença de 1,5 sobre 1.320, que dá 19,80, e de 3% sobre essa diferença de 3 menos 2.571, somando os dois, e vai dar 96,94. Certinho?
Para finalizar, olha, quando eu pego 7.507,49 e aplico 14%, encontrei um total. Subtraio 174,08 e vou encontrar exatamente 87697, não é isso? Agora, raciocínio. Aqui, novamente, ó, 14 menos 12, 2%. Então, 3.856,94 vezes 2% vai dar um valor. Somado com 96,94 dá 174,08. Entendido? Então, o que é uma tabela progressiva? Então, tabela progressiva quer dizer que a tributação não é tão pesada. Porque, né, desse valor total, uma parte é tributada a 7,5%, outra parte é tributada a 9%, outra parte é tributada a 12% e outra parte a 14%. Certo? Quer saber a taxa efetiva desse valor aqui? Vamos lá. 876,97 dividido por 7.507,49 vezes 100, na verdade, a tributação dessa pessoa que ganha 7.507,49 ou mais é de apenas 11,68%. Não está pagando 14%, porque a tabela é progressiva, certo? A diferença da aplicação dessa tabela progressiva em relação ao imposto de renda, que o imposto de renda incide sobre a renda, sobre o lucro, ou seja, eu pego o rendimento, subtraio despesas, que a lei permite deduzir, a chamada despesa dedutiva, e encontrei a base de cálculo, lembra-se? Para aplicar a tabela. Aqui, eu estou já aplicando a tabela sobre a remuneração da pessoa limitada ao teto. Pronto, então você entendeu a aplicação da tabela do ITA, que é a tabela progressiva aplicada para empregado urbano, rural, doméstico e trabalhador avulso lá do Porto. Certinho? Agora vamos para cá. Item B, tabela para contribuinte individual e facultativo. Tá certo? Esta parte aqui, ó, contribuinte individual e o facultativo. Vamos lá. Contribuinte individual como conceito geral, é o autônomo. Só que o autônomo para a Previdência Social é qualquer pessoa que presta serviço. Certo? Independentemente se é formado, não é formado, enfim. Tá? Então, é para qualquer pessoa. Bom, essa pessoa aí é autônoma. Tá? Que, às vezes, nem presta serviço. Ela vende alguma coisa sozinha, também é autônoma. Faz parte. Ela é individual. Daí, contribuinte... Então, no passado, o conceito era autônomo. E, com o tempo, avançou para contribuinte individual, porque é aquele indivíduo que está tendo uma remuneração. E, se está tendo remuneração e vai se aposentar, então tem um salário de contribuição para incidir INSS. Certo? Vamos lá. Então, esse é contribuinte individual que é obrigatório. Ele é obrigado a contribuir. Existe o facultativo, como estudante, etc. Qual a tabela a ser aplicada? Essa aqui, ó. Salário de contribuição, alíquota. Está vendo que é taxativamente o valor do salário mínimo, valor do salário mínimo até o teto de 7.507,49. Aí, o primeiro é 5%, o segundo é 11%, o terceiro é 20%. Certo aí? Então, vamos lá. 5% do salário mínimo, que é um valor bem baixinho, esse valor aí na calculadora atual dá o quê? 1.320 vezes 5%, R$66. Quem é que tem que contribuir com R$66? O microempreendedor individual, o MEI, e o facultativo de baixa renda. Então vamos lá, falar primeiro do MEI. O MEI, olha, essa tabela aqui está sendo aplicada num conceito mais amplo possível, que é para as pessoas que estão no intermediário. O que acontece? Ó? As pessoas que começaram a sua atividade como contribuinte do INSS a partir do dia 13/11/2019, vai estar só nessa nova regra. Mas as pessoas que já trabalhavam, como é a grande maioria que está assistindo esse meu curso,
até no dia 12/11/2019, vai estar numa regra de transição. Tá? Para essas pessoas, ainda existem, né, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Guardou essa informação que eu passei? Então, essas tabelas estão previstas, né, para esses fins. Então, vamos lá. Salário de contribuição. No caso do MEI, tá? O MEI que já existia aqui, ele vai, né, ele vai estar na regra de transição. Só que ele, pela regra antiga, ele tinha que contribuir 5% do salário mínimo, mais R$ 5 de ISS ou R$ 1 de ICMS, que é outro assunto, mas 5% do salário mínimo, para ele ter direito à aposentadoria por idade. Desde que tenha contribuído pelo menos 15 anos. Essa era a regra. Essa regra está valendo para o MEI agora? Né? Essa regra está valendo com essa mudança. MEI mulher, 15 anos, 62 anos. E MEI homem, 20 anos, 65. Tá? Então, contribui com essa idade mínima, tendo que ter contribuído por esse tempo. Esse é o MEI. Tá bom? Agora, o facultativo está lá. Contribuinte comum. O estudante, o cara parou de estudar, falou, não, fiz uma faculdade, agora vou fazer outra faculdade. Vou ficar mais 4 anos estudando para um grande concurso público aí. Banco Central, Tribunal de Contas da União, Receita Federal, Cefaz. Quero ganhar mais de 25 mil. Essa é a ideia da pessoa. Pronto. Esse tempo que a pessoa está estudando, não está tendo remuneração. Então, ela contribui facultativamente. Como? Regra geral, é 20% a sua contribuição. Tá? Porque contribuição de contribuinte individual e facultativa é 20%. Essa é a regra. Certo? Sobre que valor? Aí a pessoa escolhe entre 1.320 e 7.507,49. Como escolhe assim, Roberto? É pelo seguinte. É porque, de repente, a pessoa estava trabalhando numa empresa, já vinha contribuindo com média de 5 salário mínimo. Certo aí? E agora parou para estudar e não quer perder o tempo nem a média. Então ela tem o direito de escolher aqui 5 salários mínimos e continuar contribuindo com 20% sobre o valor. E quando ela pedir aposentadoria lá no futuro, né, esse tempo que ficou estudando vai estar bem computado. Deu para entender o raciocínio? Então essa é a regra geral, que é plano normal para o facultativo. Mas aí a pessoa diz, ah, mas eu não estou tendo renda, só não quero perder o tempo de contribuição, quero contribuir um mínimo. Opa, então nesse caso, você contribui com 11% sobre o salário mínimo. Então a base de cálculo é o salário mínimo, você vai recolher 11%, certo aí? Como, né, um plano simplificado para facultativo. Deu para entender aí? Só que tem aquele facultativo numa situação drástica. Aquele da camada da população, né, de baixíssima renda. Aqui, então, eu estou falando exclusivamente, geralmente, da mãe de uma família pobre, que está inscrito no CAD único, Cadastro Único, para receber benefícios sociais, né, ou assistenciais do governo federal. A pessoa, para se inscrever lá no CAD único, ela tem que comprovar que realmente é pobre. Como? Que a família só recebe até 2 salários mínimos. Somando tudo que as pessoas recebem ali de renda, é até 2 salários mínimos. Ou que a renda per capita seja de até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, soma-se toda a renda das pessoas que recebem na família, dividido por número de cabeça, não ultrapassa a 1/4 do salário mínimo. Certo aí? E que aquela pessoa do lar não tem renda nenhuma. Essa é a regra. Aquela pessoa do lar não tem renda nenhuma. Que é o caso, geralmente, da dona de casa, a mãe,
né, que pega a tarefa mais difícil, que é administrar aquela família, sem renda nenhuma. Ela assumiu essa função. Né? Ela administra, ela não é a provedora, ela não está buscando recurso lá de fora para isso. Então, essa pessoa aí, para não perder o tempo de contribuição, né, e poder aposentar lá no futuro só com um salário mínimo, ela é a chamada facultativa de baixa renda. Somente essa pessoa aí é que pode. E mais ainda, essa pessoa de 2 em 2 anos, ela tem uma revisão, se ela realmente continua ali de baixa renda, certo? E todo benefício que ela for precisar, ela passa por uma revisão. Quer dizer, ela é muito rigor em cima dessa pessoa para não haver fraude, né? Então, existe uma lei para beneficiar essas pessoas, basta ela contribuir com 5%. Aí você, mas a pessoa né, não tem renda nenhuma, como vai contribuir? Tem que se virar e achar uma forma de a família, né, já que se fala aí da família, renda, né, renda familiar de até 2 salários mínimos, ou então renda per capita de 1/4 do salário mínimo, tá? Uma pessoa realmente pobre, está inscrito no cadastro único, e todo o sistema mostra que essa pessoa não tem renda. E aí tem que tomar cuidado de não ficarem jogando dinheiro na conta dela lá. Certo? Bom, e aí essa é a pessoa de baixa renda. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Agora então, vamos para essa figura aqui do, né, autônomo e empresário. Tá? Aqui eu vou te dizer o seguinte, ó, nota 1. Até abril de 2003, tá? Isso aqui é o seguinte, abril de 2003, que é competência março de 2003. O que foi recolhido até abril de 2003. Certo? Até esse momento funcionava o seguinte, ó. O contribuinte individual, o autônomo e empresário, ele próprio tinha que calcular e recolher num carnezinho que ele comprava na papelaria, que era o GPS, Guia da Previdência Social. Antigamente era guia do INSS. Né? Tá? Então, a própria pessoa calculava e recolhia. Então, o contribuinte individual, ele próprio pagava seu INSS 20% e a base de cálculo era o salário mínimo. Então, ele se programava. Olha, no primeiro ano, né, durante 2 anos, ele contribuía 20% sobre um salário mínimo. A partir daí, ele já tinha o direito, se quisesse, aumentar para 2 salários mínimos e ficar mais 2 anos recolhendo 20% sobre 2 salários mínimos e assim até chegar ao teto. Certo aí? Só que a grande maioria de autônomos, quando se fala autônomo aqui, eu não estou falando só do médico, do contador, do advogado, do dentista, não. É qualquer pessoa, principalmente a grande massa, que tem alguma atividade remunerada, seja como feirante, né, seja como engraxate, tudo isso é considerado autônomo, certo? E aí, então, essas pessoas se envelheciam, quando chegava a época de aposentar, procurava a Previdência Social, quero me aposentar. Aí a Previdência Social falou, peraí, você não é senhora do Lobeto, não? Né? Que Previdência Social é dever do Estado, direito do cidadão, mas o cidadão está obrigado a contribuir. Contribuir como contribuinte obrigatório ou contribuinte facultativo? Você não contribuiu? Como é que você quer se aposentar? E aí, então, a pessoa descobria que ele próprio tinha que calcular e recolher. Ó. Anterior a 91, a pessoa ainda podia recolher tudo. Mas ia sair caro. Né? Saía tão caro que a pessoa desistia de se aposentar. E a partir de 91, ele perdeu o interstício. E aí, como é que fica? Então, o legislador alterou. A partir de maio de 2003, competência abriu de... Né, coloquei competência. Aqui, ó. Tá, competência mês 3. Competência abriu, recolhimento a partir de maio. Ou seja, a partir de maio,
2023, então a regra mudou. Passou assim, ó, incidência sobre o honorário. Então, o autônomo presta serviço e vai receber honorário. Aí depende, ele presta serviço a quem? Se ele presta serviço à pessoa jurídica, aquela está obrigada a reter 11% e recolher. Agora, se ele presta serviço à pessoa física, é igual carnelhão, ele próprio tem que calcular e recolher, não tem outro jeito. Está aqui então, incidências. Se prestar serviço à pessoa jurídica, retenção de 11%. Tá? Só que esse 11% só garante para essa pessoa a aposentadoria por idade. E se essa pessoa quiser se aposentar por tempo de serviço, porque ela está na regra de transição, vai ter que recolher esse 9% que ele deixou de recolher esse tempo todo aí. Então, se a pessoa tem consciência, todo mês já vai recolhendo mais 9%. Entendido aí? Agora, se prestar serviço à pessoa física, vai recolher 20%. Aí você mais 20% sobre o quê? A base de cálculo para o autônomo é o valor que ele recebe pela prestação do serviço. E que nunca pode recolher menos do que sobre um salário mínimo, porque ele está nessa regra aqui, ó, de 1.320 a 7.507. Mas é sobre o valor do serviço prestado. Só abrindo um parênteses, eu lembrei de uma coisa. Está lembrado aqui do salário de benefício? E a pessoa se aposenta a R$600, claro que ninguém se aposenta a R$600 hoje, porque a Constituição não permite pagar menos do que um salário mínimo de aposentadoria. Entendido aí? E quem é que recebe o salário mínimo neste país? É cerca de 80% dos aposentados, a grande massa, certo? Ah, então o empregado não recebe salário mínimo? Às vezes o empregado doméstico, mas as outras categorias não, porque todas as outras categorias são organizadas e tem sindicato patronal, sindicato de empregado, eles convencionam um salário mínimo chamado piso salarial, que é acima. De forma que quando político diz, não, aumentei o salário mínimo, melhorei a vida do trabalhador, jornalista vai lá e esses jornalistas fuleiros que nós temos aí no mundo hoje, na verdade eles estão enganando todo mundo, porque salário mínimo, quando sofre um reajuste, ele só é bom para o aposentado, que quem ganha salário mínimo é aposentado. Só que a cada real que aumenta, ele aumenta, porque nós temos aqui milhões de aposentados, ele afeta esse caixa aqui drasticamente. Muito bem, estou fechando parênteses, voltando para cá. Então você já viu, o profissional autônomo depende, ele prestou serviço para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica retém 11% e recolhe, tá ok? E é interessante que ele já vá recolhendo mais 9% para lá no futuro, quando ele pedir a aposentadoria por tempo de contribuição, o INSS não puxe lá dizendo, nossa, tem esse período todo aqui que falta recolher mais 9%. Com todos os acréscimos, Agora, se prestar serviço à pessoa física, recolhe 20%. Aí a pessoa tem que analisar o seguinte, ó. O autônomo, ele presta serviço para muitas pessoas, não é isso? Então, ele tem que verificar o seguinte, a competência é um mês. Então, no mês, ele prestou 10 serviços para a pessoa física. Então, ele soma tudo e vai aplicar 20% e recolher. Limitada ao teto. Então, não está obrigado a contribuir mais do que o teto. Deu para entender o raciocínio? E, por último, está aqui. Incidência sobre prolabore empresário. Então, vamos lá. No meu curso de Direito Empresarial, no momento eu suspendi porque eu vou lançar um novo, atualizado e inovado, para ser mais interessante para o profissional contador, principalmente, que é o chamado Direito Empresarial Aplicado. Quem faz o meu curso de contabilidade, principalmente a contabilidade básica, lá no capítulo 4, vê o quão é interessante você entender o que é CNPJ, o que é inscrição estadual, o que é inscrição federal, inscrição estadual, inscrição municipal, a partir da lógica, que ninguém explica nas faculdades, eu sou o único que explico no meu curso. E esse é assunto de direito empresarial. Mas olha só, o assunto... remuneração do empresário, isso é assunto do direito empresarial, que é assunto que tem um capítulo no Código Civil e mais a lei societária, a lei 6.404. Bom, o único dispositivo que trata do assunto é o artigo 152 lá, da lei 6.404, mas é mais exclusivamente para diretores de companhias, ou seja, SAs.
Mas aquele texto pode ser aplicado para as demais, né, empresas e empresários. Em nenhum momento a lei empresarial fala em é obrigado pagar prolabore. Então, essa história de que muitos contadores dizem que tem que ter um prolabore mínimo de 2 salários mínimos, isso não existe. Nem para o direito empresarial, muito menos para a legislação previdenciária. Então vamos lá. Onde é que está o fundamento disso? É a Lei 8.212, que é a Lei de Custeio. Lá no seu artigo 12, inciso 5º, a linha F. Se você ler, vai ver o seguinte, que o empresário se torna contribuinte individual, ele está obrigado a contribuir se existir remuneração pago a ele, que é prolabore. Com isso, o legislador previdenciário também está dando a interpretação de que ele não tem competência para obrigar que uma empresa pague prolabore, porque a empresa é coisa particular e eles decidem como que os seus investidores vão ter retorno. E os investidores têm como retorno o quê? Distribuição de lucro, juros sobre capital próprio, né? Distribuição de lucro é distribuição de dividendo, no caso da ICA. E aquele empresário que trabalha, assina e responde pelos atos da empresa, ele, né, pode receber distribuição de lucro também. E aí, não tem que convencionar um prolabore para ele. Mas se convencionar um prolabore para ele, então ele está tendo remuneração. E você viu que, né, toda pessoa que, né, recebe remuneração pelo trabalho é contribuinte da Previdência Social. E aí, então, prolabore, se for pago, então está aí, hipótese, se pagou o prolabore, vai ter incidência de INSS. Então, vamos lá. Empresário, sócio, né? Sócio que assina e responde pelos atos da empresa, porque posso ter 5 sócios, mas somente um é empresário, somente um que assina e responde pelos atos da empresa. E foi estabelecido lá no contrato social ou no regimento interno de que vai ser pago um prolabore para ele. Então, pagou o prolabore, aí entra a lei previdenciária dizendo, sobre a remuneração, aplica-se a Constituição e vai ter contribuição previdenciária de quanto? Como é pessoa jurídica que está pagando a pessoa física, então tem retenção de 11%. E com esse 11%, essa pessoa garante o interstício e garante a aposentadoria por idade. E se quiser, e se está na regra de transição e quer aposentar também por tempo de contribuição, então tem que estar contribuindo mais 9%, porque contribuição de autônomo e empresário, ou seja, contribuição de contribuinte individual, exceto o MEI, é 20% sobre o valor do prolabore, certo? E detalhe importante, seja autônomo ou empresário, sempre que o valor recebido de honorário ou prolabore for menor que salário mínimo, tem que contribuir sobre o salário mínimo, senão não será computado aquele mês como tempo de contribuição. Deu para entender? Então, a pessoa pode até dizer, não, mas eu só ganhei R$900 e vou contribuir sobre R$900. Tudo bem, contribuiu. Mas o salário mínimo é 1.320. Nesse caso, é o único caso que você poderia, né, usar uma base de cálculo fictícia de acrescentar esses 900, né, mais 420 para se chegar a uma base de cálculo de 1.320. Certo aí? E pagar o INSS sobre o salário mínimo, para que aquele mês seja computado como tempo de contribuição. Agora, se não pagou no mínimo sobre o salário mínimo, então aquele mês não será contado como tempo de contribuição. Isso aí é regra, que está na reforma da Previdência e também na Lei 8.212. Tá bom, hein? Muito bem. Agora, existe um empresário não sócio. Opa! A sociedade limitada, a partir do novo Código Civil, Lei Ordinária 10.406, que entrou em vigor lá no dia 11 de janeiro de 2002, diz o quê? Que uma sociedade limitada pode ter administrador, que a lei antiga, o direito comercial, chamava de sócio gerente. Tá lembrado disso? Aquele que assina e responde. Agora é administrador. Só a palavra administrador, que pode ser sócio ou não sócio.
Ah, quer dizer então, porque era o seguinte, né? Imagine, Loberto é servidor público e você também é servidor público. Falou, vamos abrir uma sociedade limitada. Não dava. Por quê? Porque, né, o servidor público não pode exercer ato de gestão fora do, né, o servidor público federal não pode exercer. Né? E aí, então, a gente ficava impedido de abrir uma sociedade limitada, mas a gente tinha o capital. Agora pode, por quê? Eu e você nos unimos, nosso capital é aplicado para abrir uma empresa, né? E contratamos o Luiz, um amigo da gente aí, para ser o administrador da empresa. É ele que vai assinar e responder pelos atos da empresa. Portanto, ele é um empresário. Ele não é regido pela CLT. Ele é regido pelo Código Civil como empresário não sócio. E como é que remunera o empresário não sócio? Então, raciocínio é o seguinte, né? O que está pacificado é que esse empresário não sócio poderá ser remunerado via prolabore e ou via prolabore e distribuição de lucro. Então vamos lá. Se for prolabore, tem que ser maior remuneração da empresa. Nenhum empregado pode receber mais do que ele. Porque ele é empresário, ele não tem hora para sair, nem para chegar e nem se desconta a falta dele. É aquele valor do prolabore. Tá bom? Ou então ele prefere uma rentabilidade variável de acordo com participação no lucro. E aí então não se fala em prolabore. Bom, se distribuir lucro, distribuição de lucro não é, né, remuneração do trabalho e não vai incidir aí o INSS, tá? Bom, então vamos lá. Se é empresário não sócio e pagou prolabore para ele, deve reter 11%. E do mesmo raciocínio, tá? Se ele está na regra de transição, ele vai poder se aposentar por idade, né, com 11%. Agora, quer se aposentar por tempo de contribuição, ele tem que contribuir mais 9%. Tá? Agora, o prolabore do empresário não sócio é dispensado quando ele recebe distribuição de lucro, né, compatível com a função. Certo? De forma que prolabore, se o administrador não sócio é contratado e não é distribuído lucro para ele, ele só tem uma alternativa, receber prolabore e haverá retenção de 11%. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Então você está vendo que, né, nós estamos falando aqui do direito, do direito previdenciário, mas não tem como você dispensar direito previdenciário, né, falar direito previdenciário dispensando o direito empresarial, que está previsto no Código Civil, certo? Bom, com essas informações, né, uma aula longa, mas muito rica, que só tem neste curso. Você está fazendo um curso, você não está assistindo um tutorial. Tutorial é fácil. Qualquer pessoa, até YouTube, quando divulgam o programa da Receita Federal, ele entra lá e fala, assim que se preenche, ó, cadastro, ficha 1, ficha 2. Isso não é aula de imposto de renda. Tá? Então, isso é um curso de imposto de renda para você aprender e aplicar, né, no cotidiano profissional e ser um profissional competente para poder dar as melhores consultorias. E é só neste curso que você tem esse tipo de aula. Então, assim foi explicado o item 7.2, aplicação da tabela de contribuição INSS, e você viu aí que são duas tabelas. Tabela para empregado, doméstico, avulso, empregado urbano, rural, doméstico e avulso. Este aqui o patrão desconta e recolhe. Ele não tem nem como sonegar. Aqui nós temos a figura da tabela para contribuinte individual e facultativo. Certo aí? Então, via de regra, é o próprio individual e o facultativo que recolhe, exceto no caso de autônomo e empresário, que há a retenção a partir de maio de 2003. Beleza? E aí, assistiu tudo? Parabéns a você que chegou até o final desta aula. Olha, eu te convido a, primeiro, inscrever-se aqui no canal. Segundo, acionar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos de qualidade que eu vou disponibilizar, porque é melhor você receber as notificações das aulas do Loberto do que da Receita Federal do Brasil. E eu te faço um convite. Acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal, que lá com este pessoal está o
meus cursos grátis. É só você fazer um cadastrozinho, assistir curso de MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, contabilidade, reforma trabalhista e tantas outras coisas, tá bom? E você tem assunto por assunto também. Quer saber sobre depreciação? Tem um curso lá. Quer saber sobre propriedade para investimento? Tem um curso lá. Agora, a grande novidade. Acabei de terminar a gravação, estou lançando o novo curso Imposto de Renda da Pessoa Física 2024. Um curso como está aqui nesta aula que você assistiu, a riqueza, detalhe, que só o nosso curso te fornece. E está na promoção de lançamento, está quase de graça. Aproveite! Tamo juntos!